Fala galera, bora aprender a calcular concentração comum em concentração molar? Fala meus queridos, antes de começar o conteúdo, vale lembrar que você deixar aquele like maroto e se inscrever no meu canal é muito importante para que o YouTube entregue os meus vídeos para mais pessoas, tá? Então vamos lembrar que a gente estava falando sobre soluções, né? Eu já expliquei para vocês o que é uma solução e hoje eu vou tratar sobre a parte de concentração das soluções. Professor, o que é concentração? Concentração é uma forma de a gente conseguir analisar a quantidade de soluto existente em determinado volume de solução. E existem várias formas de concentração que você tem que saber para sua provinha, tudo bem? A primeira forma delas é a nossa concentração comum, tá? Professor, o que é concentração comum? A concentração comum, ela indica para gente a quantidade em massa de soluto que eu tenho em um volume da minha solução. Então, como é que se calcula? Concentração comum é igual, vamos botar aqui, a quantidade em massa do meu soluto, então, ó, massa do meu soluto dividido pelo volume da solução. Eu vou escrever aqui para você não esquecer. Essa massa tem que ser do seu soluto e esse volume ele tem que ser da sua solução. Agora, como é que as provas geralmente cobram a grandeza da concentração comum? Geralmente, essa concentração comum aparece para vocês em gramas por litro. Não significa dizer que só existe grama por litro, mas é o mais comum de aparecer, tudo bem? Daqui a pouco faço uma questãozinha para vocês verem como é que funciona. E um outro tipo de concentração, e a mais importante que nós temos na química, é a concentração molar. O que a concentração molar indica para a gente? Ela indica a quantidade de matéria que eu tenho no meu soluto em determinado volume de solução. Lembrando que quantidade de matéria é o que vocês chamam de mol, tudo bem? Vamos colocar aqui então, ó, concentração molar, o Mi, tá? É igual, vamos botar aqui, a quantidade de matéria, N, dividido pelo meu volume. Lembrando que essa quantidade de matéria é do meu soluto, e o volume que eu tenho é da minha solução. Uma outra dica importante para vocês é o seguinte: a concentração molar, ela recebe um outro nome. Ela também é chamada de molaridade. Molaridade. Então, se a provinha perguntar para vocês qual que é a molaridade da solução, ele quer saber a concentração molar, tudo bem? Só que é o seguinte, nós podemos trabalhar melhor essa equação. Você vai lembrar lá do seu primeiro ano que o seu professor te ensinou a calcular quantidade de matéria. Como é que se calcula a quantidade de matéria de uma substância? Você vai pegar a massa dessa sua substância e dividir pela massa molar da substância. Lembrando que a massa nós colocamos em gramas e a massa molar ela vem em gramas por mol. E geralmente você tem que calcular a massa molar e eu vou te ensinar também na questão, tudo bem? Então vamos colocar aqui em cima, né? Ó, quantidade de matéria é a massa dividido pela massa molar. Beleza. E eu mantenho aqui o meu volume multiplicando, tá? E qual é a grandeza que nós utilizamos na concentração molar? Na concentração molar, a grandeza utilizada é mol por litro, tudo bem? Então, ó, essa é a nossa grandeza. Uma outra dica importante. Às vezes aparece assim na prova e o aluno fica com dúvida, né? Ele coloca, por exemplo, grama vezes litro a menos 1. Professor, o que significa isso? É a mesma coisa que gramas por litro. Eu só peguei o litro e passei multiplicando na minha fração. Mesma coisa, ó, na concentração molar. Eu posso escrever em mol por litro e eu também posso escrever em mol vezes litro a menos 1. Fechou? Vamos fazer um exemplo para vocês verem como é que funciona. Então vamos lá. Temos aqui dois exemplos para você visualizar como é que funciona o cálculo. Primeiro de concentração comum e depois eu faço de concentração molar. O de concentração comum é muito simples. Vamos aplicar aqui, ó. Concentração comum é igual. Lembra que nós falamos que a concentração comum é a divisão entre a massa do soluto pelo volume da solução? Então vamos colocar aqui, ó, a massa do soluto. Nós temos 20 gramas do meu soluto. Agora, o volume da solução é de 400 ml. Geralmente utilizamos em litros. Então, vamos passar de 400 ml para litros, que é a mesma coisa que 0,4 litros. Se você fizer esse cálculo, vamos ter um valor de 50
gramas por litro. O que significa isso? A cada 1 litro dessa solução, eu tenho 50 gramas do meu soluto, que no caso é o hidróxido de sódio. Tem aluno que não gosta de ficar gravando equação. Acho bacana também, eu não gosto. Pode fazer na regrinha de 3. Como é que se faz na regrinha de 3? Ó, eu tenho 20 gramas do meu soluto, que é o NaOH, e essas 20 gramas estão em 400 ml, né? Que é 0,4 litros. Quanto de soluto eu vou ter para 1 litro? Então, aqui eu vou ter o meu X. Se eu fizer o meu X, galera, vai dar o mesmo resultado, 50 gramas por litro, tá? Eu prefiro fazer também na regrinha de 3. Parece besta, mas adianta bastante e parece que você sabe o que está acontecendo, o que você está fazendo. Agora vamos falar da concentração molar, da molaridade, né? Aqui eu tenho, olha, um soluto, e eu coloquei a mesma massa, 20 gramas do meu soluto, por 400 ml da minha solução. Antes de fazer o cálculo de concentração, eu tenho que pegar o meu soluto, que é o NaOH, e vou ter que calcular qual que é a massa molar desse soluto. Aí você vai na tabela periódica e, no caso do Enem, ele te dá a massa molar de cada elemento na própria questão, tudo bem? Então, do sódio, a massa molar do sódio é de 23 gramas por mol. Agora, o oxigênio pesa 16 gramas por mol. E o hidrogênio, ele pesa 1 grama por mol. Se você realizar esse cálculo, você vai perceber que a massa molar do hidróxido de sódio é de 40 gramas por mol. Pronto, agora eu tenho tudo o que eu preciso. A concentração molar é igual. Vamos botar aqui, gente. Qual que é a massa de soluto que nós temos? 20 gramas do meu soluto. Qual que é a massa molar desse meu soluto? 40 gramas por mol. E qual é o volume de solução? 400 ml, que nós sabemos que é 0,4 litros. Realizando esse cálculo, eu vou ter um valor de 1,25 mols por litro. Pronto. Então, ó, para a mesma solução, eu tenho a concentração comum e eu tenho a concentração molar. E, claro, os valores têm que ser diferentes, beleza? Agora vamos fazer a última parte, que é definir qual que é a concentração de íons nessa solução, que também é muito importante, tá? Então, vamos lá, galera. Ó, a minha solução é uma solução de hidróxido de sódio, NaOH. Imaginem que eu vou colocar 1 mol dessa solução em água. Nós já sabemos que quando você coloca um composto iônico na água, ele dissocia. Então, eu vou formar aqui 1 mol de Na+, e eu vou formar 1 mol de OH-. Professor, como é que você sabe que o sódio tem carga positiva? Primeiro pelo NOx, né? Ele é um elemento do grupo 1 da tabela periódica, todos eles têm NOx mais 1. Mas eu também posso fazer pela quantidade de hidroxilas. Se eu tenho uma hidroxila com carga negativa, o sódio tem que ter uma carga positiva, belezinha? Ó, lembra que nós calculamos agora há pouco a concentração molar da solução de hidróxido de sódio? A concentração molar dela era de 1,25 mol por litro. Nós colocamos assim, ó, 1,25 molar, tudo bem? Aqui a relação é o seguinte, 1 mol do meu soluto forma 1 mol de sódio. Então, ó, 1,25 forma 1,25 mol por litro de sódio. Bacana. E 1 mol por litro, né, desse NaOH formaria 1 mol por litro da hidroxila. Então, se eu tenho 1,25, eu também vou formar 1,25. Bacana. O que eu faço agora? Se eu quiser definir a concentração de íons dessa solução, eu vou somar essas duas concentrações aqui. Então, 1,25 mais 1,25, que vai dar um valor de 2,5 mols por litro. Então, percebam que você tem que tomar cuidado com o que ele está perguntando, se é a concentração de soluto ou se é a concentração de íons na sua solução, tá? E para finalizar com chave de ouro, galera, nós também podemos fazer uma relaçãozinha aqui matemática para você conseguir transformar de gramas para litro para mol por litro, belezinha? Como é que funciona? Ó, a concentração molar, ela é igual, vamos pegar aqui, ó, a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da minha solução. Ó, se eu pegar só essa parte aqui da minha equação,
massa pelo volume, você vai lembrar que isso daqui equivale à concentração comum, correto? Então, ó, nós podemos dizer que a concentração molar é igual à concentração comum dividido pela massa molar. Então, se você tem a concentração comum e quer passar para a concentração molar, basta você dividir pela massa molar do seu soluto. E o inverso também é válido. Se você quer descobrir a concentração comum a partir da molar, é só você multiplicar a molaridade pela massa molar do seu soluto. Então, ó, essas duas relaçõezinhas aqui podem adiantar um pouco a sua vida. Mas sendo bem sincero, gente, você não precisa gravá-las, dá para fazer tudo na regrinha de 3. Mas claro que quem sabe adianta bastante, fechou? Beijo, até mais. Depois a gente fala sobre mais concentrações, tá?